teve a entrevista, vai bater um papo. Aliás, nós já estamos batendo, né, Jota? Um papo legal aqui no sindicato, na subsede do Sindicato Nacional dos Aposentados, que fica aqui em São Vicente e que vale de Cubatão também. Também, vale de Cubatão. É o Sindicato Nacional dos Aposentados, a subsede daqui de São Vicente, ela também prevalece, abrange lá Cubatão. Mas eu falava aqui com o Jota, que foi ponta esquerda do quarentenário. Quem já está vendo já está lembrando. E sofreu como o Neymar, né? Falando de futebol também, levou umas pancadas. Histórias do quarentenário. Do quarentenário foi o seguinte, eu frequentei lá o quarentenário, e quando eu fui para lá, na realidade, eu percebi que existia uma história que estava sendo contada ali naquele momento. Porque o Jota é escritor. Eu escrevo, sou escritor. Escritor de teatro, também de vários roteiristas, toda essa área. Eu gosto. Né? Até enredo de escola de samba. A história vai longe. Vai longe. Comigo. Aí no quarentenário, o que aconteceu? Eu percebi que existia uma história. Aí eu peguei a história e transformei num livro que foi Quarentenário, uma testemunha ao vivo. Até eu mandei na época um vídeo era o ministro da Agricultura, que o pessoal daqui de São Vicente foi lá para requerer a área para São Vicente, né? Foi os políticos e tal. Aí eu fiz o livro e aconteceu alguns negócios aí sobre plágio, então o livro ainda tá para ser, eu vou lançar ele depois que resolver tudo. Quando resolver toda essa situação. Quando resolver, porque esse livro gerou um plágio e esse plágio gerou mais 2 livros. Então, na realidade, complicado. Complicado. Vamos descomplicar. Então, eu na realidade, estou aguardando ele. Mas tem um outro para chegar aí. Tem um outro para chegar. Já vamos falar desse livro, que o telespectador que te conhece, quem não conhece, vai ficar sabendo. Hoje, deixa eu te perguntar, você que é diretora aqui dessa subsede dos sindicatos aposentados do Brasil, nós estamos, eu repito, aqui em São Vicente e abrange São Vicente e Cubatão. Se você tivesse, Jota, que dar uma nota hoje de 0 a 10 para a situação do aposentado no Brasil, qual nota você daria? Olha, seria até razoável. A nota seria 3. Porque o sofrimento dos nossos aposentados do Brasil inteiro é grande. Eu estou aqui convivendo com os aposentados aqui de São Vicente, nós sentimos muita coisa. Vou contar só uma. Sim, o transporte alternativo. Os velhinhos são tratados, sabe, mal, é um descaso geral. Vários locais que vão, não são tão bem atendidos, na saúde. Então, quase tudo do aposentado... Parece que está pedindo um favor, sendo que já fez parte e faz ainda. Ainda faz parte. Muitos ainda fazem, mas fez parte como a gente estava falando aqui fora do ar, fez parte da engrenagem de um país. Do desenvolvimento do Brasil, tem história, como nós, tem conhecimento. Que tu pegar qualquer um desses até diretores aqui, nós estamos trabalhando. Eu poderia estar em casa sossegado, aposentado, sossegado, mas eu continuo aqui dentro do sindicato brigando para reivindicar mais coisas. O nosso sindicato nacional, o que ele já fez por nós? O aposentado, ele recebia até o dia 27, era um descaso as datas de... Aí nós conseguimos colocar tudo até o dia 5. Puxaram para o dia 5. Puxamos para o dia 5. O aumento do aposentado fazia aquela glorificação para o dia 1º de maio. Só que nós estávamos perdendo 6 meses, porque nós só íamos receber em junho. Então agora o aumento é em janeiro. Então nós recebemos em janeiro realmente, e não perdemos 6 meses. Bacana. Então o sindicato está conseguindo vitórias. Vitórias e mais vitórias. E a gente precisa que o aposentado que está aí jogando dominó, às vezes reclamando do governo, venha se juntar a nós para que seja uma força a mais. Porque, olha, se você eu chegar para você e falar que você me deve R$10, eu vou te cobrar, olha, cadê meus R$10? Não vai me dar? Sim. Agora, se você me dever, o débito for de 10 milhões, eu vou te convidar para ir ao jantar, ou então ir passear no iate, para te cobrar os 10 milhões. É mais ou menos a mesma coisa, nós, do sindicato. Quanto mais filiados nós tivermos, mais força. É a força política, não financeira, porque é 0,5
que é descontado de cada aposentado. E desse 0,5, 0,1 vai para o nosso cooperativa de crédito. Certo. E depois, no final, a cooperativa de crédito, ela não pode ter lucro. Então ela vai retornar esse lucro para todos os filiados. Para girar esse dinheiro. Girar esse dinheiro. É esse que é o ponto maior do sindicato, é esse nacional. E quem tá nos assistindo e quer se filiar, como é que tem que fazer? Ele pode ir em qualquer de uma subsede aqui da Baixada Santista. Nós temos em Santos, temos em Praia Grande, aqui com a gente, que é Cubatão e São Vicente. Então ele pode vir aqui conversar com a gente dá todas as diretrizes do sindicato. Qual o endereço? Aqui é a rua Oiti, 184, loja 3, o telefone é 3468-4458. Se você é de outros lugares, pode ligar que... Em qualquer lugar a gente passa as informações todinha para vocês. Maravilha. É isso que a gente está precisando muito, que vocês se filiem aqui com a gente. Tem que rolar também o que você estava conversando, a gente estava falando, e já é nessa semana a desaposentadoria, né? Você estava explicando para a gente que é uma coisa... Passa para o telespectador. Olha, não está acompanhando. Eu falo, para falar essa palavra, desaposentadoria. É o seguinte, tem muitos aposentados que eles ainda... Querem continuar trabalhando, continuaram, estão trabalhando aí há 10, 15 anos, mesmo aposentados, aqueles de 25 anos que trabalharam muito na vida, mas tem ainda energia suficiente para trabalhar, tá aí. E é sadio. Estão sadio e estão produzindo para o país. Só que o governo, ele só quer pagar lá aquele... Relativo ao anterior. O anterior, ele não quer pagar o que realmente o cara está ganhando agora. Muitas vezes, ele se aposentou com um salário, mas ele tem capacidade suficiente e está ganhando, às vezes, o dobro do que a aposentadoria dele está pagando. Entendi. Numa empresa. A empresa, vou dar um exemplo, o cara ganhava R$1.000, tem cara que está ganhando R$2.000 aí numa empresa, está pagando o INSS, tudo. Está contribuindo. Está contribuindo, mas o governo não quer saber, quer só lá atrás, que ele tinha R$1.000, não agora que ele está com 2, 3. É isso que o povo tem que ver, os aposentados, que é esse que é a desaposentadoria. E precisa que essa semana o nosso presidente ele vai estar lá em Brasília. Nós precisamos apertar o Congresso, todo mundo, sabe, se juntar para que acabe com isso. Muito bom você estar falando sobre isso. E tem uma outra situação. Eu, por exemplo, tenho 44 anos. Vamos supor. Se eu trabalhei 35 anos, tenho 44 anos, não posso... Entra aí o tal de fator previdenciário que os caras estão fazendo, coisa que precisa acabar esse fator previdenciário. Isso está na pauta do sindicato. Está na pauta do sindicato. Isso é uma da prioridade do sindicato. O teu exemplo, você vai ter que somar 95 anos. 95 anos. Você não podia se aposentar. Sim. Porque o que foi feito? Então existe uma malandragem aí. Os caras fizeram o seguinte, somaram 60 com 35 de trabalho. Isso daí é para filho de bacana, que ele vai para o colégio, depois vai para a faculdade, faz um doutorado, então ele vai começar a trabalhar na realidade com 30 anos, então, por aí. Aí se tu pegar 30 anos, ele trabalhar 35, vai dar os 60 anos de idade dele, aí ele pode se aposentar, tem 95. Mas agora o garoto que começou aí agora nem deixa o garoto de 14 anos trabalhar, mas tem muitos trabalhando e estão fichados, os aprendizes, eles começam muito antes. Então, com 50, 55 anos... Já está em idade... Já está em idade de se aposentar, só que não pode, por causa do fator previdenciário. Ou então eles diminuem o salário desse que vai se aposentar com menos. Então, na realidade, a Previdência Social, ela nunca esteve do lado do trabalhador. Ela esteve sempre contra. Essa é a verdade nesse país, lamentavelmente. Agora, falando de país, Brasil, algumas coisas que nós estamos falando aqui que ainda, infelizmente, é a cara do Brasil. Isso me lembrou do meu livro. Do teu livro. Meu livro. Quando que sai o teu livro? É a cara do Brasil. Isso é a cara do Brasil. O meu livro é o seguinte, vou lançar ele dia 28 de junho na livraria Porto das Letras, ali na Pinheiro Machado, 1024, em Santos, que eu sou de São Vicente. E uma coisa, São Vicente não tem livraria.
Vou lançar lá nesse dia. O livro você vai ler, você vai chegar no final, a última palavra que você ler vai falar assim, é a cara do Brasil. Conta alguma história. Uma delas, comício, né? Tem um comício. O comício, eu conto a história de um... Todos os fatos, desculpa, reais. Você vivenciou e algumas coisas... Olha, até eu vivenciei muitos fatos. Então eu resumi, fui compondo. Então eu criei um personagem, um prefeito, um político que vai ser reeleito, ele quer ser reeleito. Então todos os problemas que ele sofre com a assessoria, com a oposição. O dia a dia, um cotidiano normal de um político. Até eu enfiei um pedaço na história, que na realidade até hoje, doutor Enil Fonseca, o senhor não me contou quem é o personagem que lhe falou isso. É o seguinte, diz que tem um vereador aqui em São Vicente, até esse professor, era meu professor Enil Fonseca, ele me contou e eu perguntei para ele me dizer. Ele falou, só quando o cara morrer, aí eu te conto. Ele não me contou. Que o cara foi aqui na serra, na adutora que tinha aí, Sim. E falaram lá, não, o problema aqui da água em São Vicente é a lei de gravidade. Sim. E daí o vereador falou assim, não tem problema, prefeito. Nós fazemos o seguinte, eu vou lá na Câmara e revogo essa lei da gravidade. Aí... Se for na Câmara lá de cima. Aí disse que o outro colega dele falou assim, não, você não pode fazer isso, porque a lei de gravidade é lei federal. Eu coloco esse pedaço no livro. Interessante. Então, cada história tem um fundamento. E bem de brasileiro, as críticas que eu faço. Tem uma parte que eu conto dos planos de saúde. Sim. São 12 histórias. São 12 histórias. Cada história tem alguns momentos de alguma crítica do que está acontecendo no país. Ou Entendi. Aconteceu. Então todas essas daí tem um fundamento. Na tua visão? Na minha visão, meio modal, né? Da minha vivência. Foi esse que eu fiz. E tem mais outros livros que eu vou soltar, né? Tem mais de 20 são 22 livros. Tá certo. Porque na época da ditadura, tu era censurado. Eu levava minhas peças lá, eu era carimbada. Daí eu ficava invocado, eu pegava, vinha, escrevia mais 3 e deixava guardada. Eu tenho outros livros que também foram escritos assim sabe? Em um ano escreveu 2, 3 livros. 2, 3 livros. Não pode deixar isso de jeito nenhum guardado. Não, chegou a hora de você. Agora eu comecei mesmo a soltar todinho. Vou começar com esse que é a cara do Brasil, que é para já começar bem. Tá bom. Então, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Vai sim. Não deixe de ir lá no dia 28 de junho. Pinheiro Machado, 1024. Editora e Livraria Porto das Letras. Maravilha. Tá bom? Jota, muito obrigado. Quero voltar mais vezes aqui para você. Obrigado a você. A gente falar mais de futebol também, que não acabou não dando tempo de falar hoje. Mas tem muita história, tem muita história. Falou. Um abraço, obrigado. Obrigado a vocês.